Olá pessoal, Cirilo Cavalli aqui e hoje na bancada Air Fryer de cesto duplo da Multi fizemos uma avaliação completa do conjunto, também exploramos um cesto, dois cestos juntos, tudo para a gente entender um pouquinho mais do que ela entrega. Vamos lá? Basicamente, agora com este produto lançado, a Multi está com um pacote completo de Air Fryers no mercado, desde a pequena, média, grande, Air Fryer Oven, e agora com cesto duplo. Esse conjunto é declarado com 8 litros, não é bem isso, já vamos entrar nesses detalhes. No geral, o conjunto é inteiro preto, lustroso, plástico mole, exceto no topo, onde tem um plástico fosco. Diria que no design é a parte mais agradável do conjunto, é esse topo, bem feito, com leve chanfrinho aqui ao redor, ficou agradável. Essa borda cromada ao redor também é plástica, pintura mais ou menos, levemente porosa, então não dá uma estética agradável de uma peça metálica. Por sinal, a frente tem várias deformações no plástico, fica levemente ondulado aqui na frente, com vários rechupes. A estrutura da porta tem duas cores, no pegador para frente é diferente. Tem um desalinhamento também, seja na porta, seja no encontro do pegador com a porta. Nas laterais tem marcas dos dois lados. Eu imagino que tenha sido na fábrica, de repente uma mão robótica ou algo do gênero, pegou na peça quente e aí deformou dos dois lados. Precisa da luz para ver, gente, mas é meio estranho. O painel aqui em cima é acrílico, vai riscar com facilidade. Agradou mais que o ângulo da ELS, é 33 graus aqui. Ficou agradável, assim mesmo como fica no ângulo que a luz bate facilmente. Fica muito fácil de ver qualquer risco que tenha no painel. A largura do conjunto é muito similar à ELS, mas ela é bem mais baixa. Por sinal, é uma das 5 mais baixas que a gente já testou até o momento. Então vai caber facilmente se tiver alguma coisa para cima também. A fresta para respiro fica na lateral aqui, bem sutil. Isso agradou. Na parte da porta, os pegadores são plásticos, também preto, igual ao conjunto, lustroso. E aí um leve cromado ao redor, um acabamento bem melhor do que esse que está aqui na frente. O pegador é agradável, quando você puxa o cesto, diferente de grande parte das Air Fryers, ele fica meio soltão assim. Não agradou essa experiência. O conjunto aqui é menor do que o declarado. Eles dizem que tem 8 litros no total. Não sei onde eles mediram isso, porque até aqui em cima, no coletor mesmo tirando essa grade, vai dar menos de 4 litros. E aí, se for considerar somente a área útil, é 3,4 litros para cada cesto. Ele trabalha com uma gradinha, similar ao ELS, então não tem coletor e cesto separados. Está sendo cada vez mais comum ver isso, infelizmente. Afeta o desempenho, gente. A grade tem um antiaderente em cima e embaixo, borrachinhas ao redor, que vão se acomodar no cesto, mas não vão travar. Então cai com facilidade. O coletor tem uma chapa bem fina, por sinal, até para a gente ver os cantos trabalharem. A borda aqui é dobrada, tem deformações também. A pintura também é mais simples do que na grade. Assim mesmo, colocaram os parafusos numa altura boa, é estável, rígido e assim, no geral, atende. Os dois são iguais, em termos de tamanho, mas não podem ser vestidos inversos, porque a porta acompanha o corpo. Aqui é totalmente separado, tem até uma parede dividindo os dois. Isso ajuda a não trocar a temperatura dos dois lados. No ELS era só uma borda entre um cesto grande e aí você tinha uma troca maior. Ainda existe essa troca, vamos falar um pouquinho depois sobre isso, mas é muito menor. Internamente é tudo plástico, acabamento bom, uma peça única toda aqui dentro. E a parte onde fica a resistência tem uma gradinha protegendo a resistência. O display, gente, é digital, touch, tem alguns botões de acesso, mas só vão ficar disponíveis quando você liga.
Aí você pode escolher entre um cesto ou outro. E aí tem a parte de interface que eu diria que poderia ser melhor. Quando eu seleciono aqui um cesto, eu posso trabalhar com a programação de tempo, temperatura fica lá do outro lado. Agora a seleção no menu, esse tem 10 programas diferentes. Por alguma razão, aqui eles duplicaram o botão. Então tem o M para o cesto 1 e tem o M para o cesto 2. M de menu provavelmente. O que incomodou é que se eu quero programar, de repente, o cesto 2 aqui, eu mexo no tempo, mexo na temperatura. Se eu pular para o cesto 1, eu perco toda a programação do cesto 2. Então ele não grava as informações até você dar play. Então você só vai conseguir mexer no programa de um e do outro depois que um deles já estiver rodando. Aí depois que ele já está funcionando, você pode pausar e aí alterar, depois ir para o outro, pausar e alterar o outro. O conjunto vai de 80 a 200 graus em cada um dos cestos e é possível programar até 90 minutos. Quando só tem um dígito de tempo, não é muito confuso, mas quando você está trabalhando aí com 20 minutos, 30 minutos, parecem números grandes aqui, parece que fica um número único no painel. Então eles podiam ter feito isso aqui um pouquinho mais distante para ficar visualmente mais agradável. A empresa declara que pode desidratar, não diria que daria para desidratar de uma forma eficiente, porque 80 graus é uma temperatura bem alta e só 90 minutos é pouco. Tanto que eles dizem que é 5 em 1, que dá para fritar, assar, gratinar, tostar, desidratar. Gente, não é bem assim. Gratinar normalmente a gente considera só a existência de cima, de repente sem ventilação. Aqui não se viu isso. Ele teria o reaquecer, que daí é interessante, isso eles nem mencionaram. Não sei por que esse negócio de 5 em 1, 6 em 1. Basicamente assar, fritar, nesse caso é a mesma coisa. E agora falando do desempenho, na questão de temperatura, o conjunto teve comportamentos um pouco diferentes quando lidando com um cesto isoladamente e os dois juntos. Por sinal, teve diferença de um lado para o outro, basicamente 10 graus de diferença. Assim mesmo, eu diria que vale mais a pena usar o lado esquerdo do que o direito quando você quer bater mais temperatura interna. Fazendo batatas fritas, o conjunto saiu aí levemente abaixo da média, mas não foi mal. 23 minutos levou para preparar. De uma maneira geral, até que teve um resultado homogêneo pela cavidade que tem, não tendo cesto e coletor separados. Algumas batatas ainda ficaram meio cruas no centro, mas no geral agradou a maioria. É melhor usar o cesto esquerdo, que precisa de uma temperatura mais alta para bater em batatas fritas. Dependendo da situação, se você quiser acelerar, vale distribuir nos dois cestos para conseguir ter um fluxo melhor e também fazer mais rapidamente. Algo importante para mencionar que eu estava esquecendo, esse conjunto que a gente testou é 220 volts e há uma diferença bem grande dela para 127. Esse conjunto tem basicamente 2.500 watts no modelo 220 e só 1.800 watts no modelo 127. E a diferença dela para ELS é que os conjuntos trabalham totalmente separados. 1.225 watts em cada cavidade, basicamente é o que a gente mediu. Então, se você estiver trabalhando com 1.800 watts, eu imagino que esteja só entregando 900 em cada lado. Provavelmente o desempenho vai ser consideravelmente inferior na 127 para 220. Não testamos, mas pensando numa cavidade desse tamanho, só com 900 watts, parece pouco. Quando fazendo pães de queijo, aí o conjunto não necessita de tanta potência assim. Diria que na de 127 volts vai ter um resultado equivalente a essa aqui. Não foi um resultado ruim, mas poderia ser melhor. Principalmente porque o fluxo não é dos melhores, então você acaba tostando muito mais nas paredes e não tosta muito embaixo devido à ausência de cesto e coletor separados. Assim mesmo, se fizer uma temperatura de 170 graus, vai agradar a maioria, vai crescer os pães de queijo, só não vai ter aquela dourada homogênea que se espera normalmente no air fryer, que tem um fluxo melhor. No preparo de carnes, aí ela penou mais, uma porque não consegue movimentar direito o ar lá para baixo, e outra porque a potência é relativamente baixa, até 1.200 watts para um cesto de mais de 3 litros, parece pouco, então ela acabou tostando em cima, e depois de 10 minutos ficou basicamente crua embaixo. Precisou de 13 minutos no total,
ainda fica na média de algumas air fryers mais ou menos no mercado, mas poderia ser melhor se o fluxo fosse melhor e a homogeneidade do vento por baixo fosse melhor. Agora, falando de consumo, algo importante para também citar, esse conjunto em standby, quando eu desligo a unidade, ele vai ficar ainda funcionando e o consumo aqui é 0,6 watts. Consumo altinho, se você for ver a ELS, que dava 0,1, aqui é 5, 6 vezes maior. Assim mesmo, até 1 watt eu diria que está ok. Mesmo assim, desligaria da tomada. O consumo em funcionamento foi na média de acordo com o tamanho do cesto, 0,6 kWh por cesto. Agora, quando os dois estão trabalhando juntos, aí eles acabam economizando um pouquinho de energia por essa troca de calor que tem internamente. Então, basicamente, aí vai dar perto de 1,1 kWh quando os dois estão trabalhando na mesma temperatura, na mesma quantidade de tempo. Quando se tratando de ruído, aí foi algo que chamou atenção. A unidade com um cesto trabalhando não tem ruído alto, diria que está próximo das melhores que a gente já testou até o momento, perto de 50, 51 dBA. Agora ela está ligada aqui funcionando. E fica um pouco mais alta quando a gente bota o segundo cesto para trabalhar. Aí ela vai ficar aí perto de 55 dBA, beirando a média da maioria das air fryers que a gente já testou até o momento. A unidade não desliga quando você abre o cesto, ela vai ficar funcionando normalmente. Quando você desliga, ela ainda vai ficar funcionando por um tempo, vai indicar aqui que ela está desligada, vai dar uma leve resfriada no conjunto e depois vai cortar a resistência do ventilador. Na questão de limpeza, gente, ela risca com muita facilidade ao redor dessa parte lustrosa, o plástico vai riscar bastante, agora o acrílico é o que risca muito mais. Qualquer passadinha de pano, até com pano nem abrasivo, vai riscar, com o tempo vai ficar tudo riscadinho aqui, faz parte. O coletor risca mais fácil do que a grade tem um antiaderente bom, mas ela tem uns ressaltos aí. Caramba, tá quente, gente. Mas tem uns ressaltos aqui que vão acabar sendo agredidos antes. Do pouco que a gente já está utilizando aqui, já tem riscos que estão aparecendo o material cru, tem que cuidar bastante. As borrachinhas nas laterais são boas, você pode tirá-las parcialmente para fazer a limpeza ao redor, mas tem uns pininhos que travam ela e você pode remover também. Parece que vão durar, mas normalmente esses pininhos assim, se você não puxar com muito cuidado, aos poucos eles vão quebrando. Tem umas bordas na grade, umas bordas no coletor, que são bem chatas de limpar, você vai precisar de uma escovinha. Pelo menos os parafusos no coletor deixaram altos, então você pode deixar de molho a grade e aí não vai vazar para dentro do coletor e vai enferrujar os parafusos. Do que a gente viu até o momento, tem leves sinais de ferrugem no parafuso. Aqueles que tenham mais tempo podem comentar mais como que está durando por aí. Internamente é tudo plástico, dá para limpar com facilidade. A grade aqui em cima dá resistência, dá para passar um pano. Assim mesmo você não consegue desmontar e limpar a resistência. Então, áreas limitadas aí. Agora, falando de segurança, a unidade é segura em termos de temperatura. Não vimos nada acima de 70 graus em nenhuma parte, seja na frente, seja na porta, seja dos lados. É um conjunto que trabalha realmente frio. O cabo de alimentação poderia ser maior, só tem 80 centímetros de comprimento. Agora, lembrando, como ela é 2.500 watts até em 220 volts, o plug vai ser 20 amperes até para 220. Como ela é 1.800 watts em 127, também vai ter plug de 20 amperes. Então, para aqueles que normalmente estão em 220 e raramente vão usar plug de 20 amperes, saiba que aqui vai ser necessário. Conjunto atrás tem as chaminés sem nenhuma proteção e basicamente é vertical, então você consegue grudá-la numa parede. Cuidado, gente, aqui bate mais de 120 graus, tem que deixar um espaço da parede, não tem nenhum alívio atrás no cabo, poderiam ter deixado algo, mas pelo menos está levemente retraído. A unidade está muito estável na bancada, precisa de 7 kg para conseguir sair do lugar, e para abrir o cesto só vai precisar de 2, então não se mexe mesmo quando manipulando o conjunto.
bem estável, algo que agradou bastante. No geral, gente, uma unidade que quando olhando o design, às vezes até parece um protótipo, funcionalmente diria que está razoável, ruído agradou. Para aqueles que querem realmente ter dois cestos separados, ela trabalha totalmente independente, então isso é algo interessante. Gostaria de saber de vocês o que vocês pensam a respeito do conjunto, 1 ano de garantia, e basicamente é isso, gente. Comentem aqui embaixo, nos vemos na próxima e assinem o canal. Tchau, tchau!